Vamos lá, galera, fazer a correção da atividade de matemática financeira da trilha 3, onde a primeira atividade que fala sobre juros simples, temos a função de juros, que é dado pelo capital vezes a taxa vezes o tempo, e a forma do montante. Montante é o capital mais os juros. A primeira questão, ele quer saber qual o juro que esse investidor receberá ao final no período de 3 meses. Na tabelazinha aqui, ó, já está dando o valor dos juros. No tempo de 3 meses, a uma taxa de 8%, a um capital 800, eu temos os juros. A forma dos juros era só multiplicar aqui, ó, todos esses valores, o tempo vezes a taxa vezes o capital, vamos obter os juros, que é 192. Então a resposta era juros. Quem é o capital? É 800 vezes a taxa, que é 8%, escrito na forma de número decimal, vezes o tempo, que é 3. A resposta será 192, que nem já está lá. Multiplica tudo. 800 vezes 0,8. Depois vezes 3. 800 vezes 0,8 é 64. 64 vezes 3, 192. A questão 2 quer saber a relação existente entre os valores da coluna 1. Coluna 1 é essa aqui. A coluna 2. A coluna 3, que é do capital. Com a coluna 4. Então, ele quer saber o que é que tem a ver o tempo com taxa e o capital. O que é que eles têm de relação em comum? A relação que eles existem é a fórmula dos juros. Se você multiplicar o tempo com a taxa e o capital, você vai obter os juros. Então, a relação é os juros. Então, a resposta é os juros. Obtemos os juros. Significa o quê? Que calculamos os juros através da fórmula. A relação é essa. Multiplicando tudo, né? Capital, taxa e o tempo. Essa é a relação existente na resposta 2. A resposta 3, ele quer saber agora a relação existente da coluna 3 com a coluna 4 e a 5. Qual é a relação existente entre a coluna 4 com a 3 e a 5? Que é o capital e os juros. Se você pegar o capital e somar com os juros, você vai ser igual ao quê? Ao montante. Pega o capital agora, some com os juros, você vai chegar ao montante. Isso significa que nós estamos calculando um montante. Quando eu somo capital e os juros, eu vou encontrar o montante. Então a relação é essa. Calculamos o montante. Todas as tabelas, se somar capital com juros, no início não teve juros. 800 mais 0, 800. 800 mais 64, 864 é o montante. 800 mais 128, 928. Quando somamos
800 com 192, que foi os juros no final de 3 meses, nós obtemos o montante. Então, o montante é obtido com o capital vezes os juros. Essa era a resposta, a fórmula do montante. A questão 4. Ele pede que faça se completa a tabela caso o investidor deseje ampliar esse investimento para um prazo de 7 meses. Para um prazo de 7 meses, você ia calcular mês a mês ou usar a fórmula do montante. Se eu tenho os juros é dado por capital vezes a taxa vezes o tempo, é só eu pegar o de 7 meses, vou multiplicar pela taxa, depois multiplicar pelo tempo. Então, eu vou obter um valor de 800 vezes a taxa, que é 8%, vezes 7, vai dar 448, que é o nosso juros. Então, o juros será de 448. Veja que eu já completei dos outros meses anteriores. Com 5, deu um juro de 320. Com 6 meses, deu um juro de 384. Com 7 meses, 448. E o montante? O montante, se eu somar 800 mais 320, vai dar 1.120. 800 mais 384, que foi os juros obtidos, eu vou dar 1.148. Se eu somar agora 800 com 448, eu vou chegar a um total de 1.148. Então, essa é o valor ao final de 7 meses, 1.248. E a fórmula geral é essa aqui, multiplicando o tempo, que é N, vezes a taxa, que é I, vezes o capital, que é C, nós chegamos ao juros. Essa é a fórmula, ok? Vamos para a questão 5, para finalizar juros simples. Em relação aos valores da coluna 5, quais relações podem ser suscitadas em relações às progressões estudadas nas trilhas anteriores? Ele quer que analise a coluna 5, essa aqui, ó, todos esses valores aqui, ó. O que aconteceu? 800 passou para 864, 928, 992, depois 1120, 1184, 1248. Note que não calculamos ao quarto mês. Veja que só foi do 3 passou por 5. Atenção a isso. Então, no juros simples, os juros nunca mudam. É o mesmo valor. Nesse caso aqui, os juros vai ser sempre de 64. E os juros na progressão, nas progressões, digamos que ele seria a razão. A razão é igual 64. Então, a resposta será: nós temos uma progressão aritmética, não é? Com razão 64, e vai sempre aumentando 64. Começamos com 800, mais 64, que é a razão, dá o 864, mais 64 dá 928, mais 64, que é a razão, dá 992, mais 64 dá 1156, que lá no problema não apareceu, que ele não calculou o quarto mês, mais 64 dá 1120, mais 64 dá 1184,
E para finalizar, mais 64 dá 1248. Então, está feita a progressão. Essa era a relação 1248. Então, a relação era essa, uma progressão aritmética de razão 64. Por quê? Porque é juros simples. A nossa é uma progressão aritmética. Está finalizada a correção da atividade de juros simples.